Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos esta Santa Missa da Ascensão do Senhor aqui na nossa querida Paróquia Santana de Cavalcante. Juntamente com os nossos jovens e adultos crismandos, suas famílias, catequistas e toda esta comunidade tão simples, acolhedora e cheia de fé. Saúdo com muita estima o nosso querido pároco, Padre Paulo Batista Borges, as duas consagradas que estão comigo, a Neima e a Cláudia, que me acompanham. E agradeço a Deus por esta noite tão bonita, dentro da nossa novena do Divino Espírito Santo, justamente quando nossa diocese vive o ano do querigma e do anúncio, em preparação ao jubileu dos 50 anos da nossa diocese, a ser celebrado em 2029. No ano que vem será o ano da catequese, 2028 da liturgia, e 2029, o ano da mistagogia, dos sinais da Igreja, nos quais nós queremos ser profundamente introduzidos. A ascensão do Senhor não significa que Jesus foi embora e abandonou seu povo. Pelo contrário, Jesus sobe ao céu para permanecer conosco de um modo novo, muito mais profundo e espiritual. O Evangelho termina com uma promessa maravilhosa: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Esta é a grande certeza da nossa Igreja e é o conteúdo do querigma. Cristo está vivo no nosso meio e nós o abraçamos pela fé. Os discípulos olham Jesus subir ao céu e talvez tenham sentido medo, insegurança e saudade. Mas Jesus lhes dá uma missão: ide e fazei discípulos meus todos os povos. É a missão de todos nós. A Igreja de Cristo, na qual nós estamos, nos chama a evangelizar, a levar a mensagem de Jesus a tantos que não a conhecem. Assim nós podemos entender que a Igreja Católica ela nasce já missionária, porque o Jesus mesmo manda: vão evangelizar, vão batizar, vão levar a mensagem. E o cristão não pode ser uma pessoa egoísta. Nós não podemos guardar tudo para nós, nem os nossos bens. Ninguém é tão pobre que não pode ajudar uma pessoa mais pobre, que não pode dar um auxílio, um adjutório, como dizia os nossos antigos, a alguém que sofre. Isso é muito importante para nós. Quem encontrou Cristo quer anunciá-lo. A pergunta que se faz é: será que todos os católicos já experimentaram o poder salvador de Jesus em suas vidas? Ou nós somos católicos por um costume? Talvez isso explica porque tantos católicos às vezes não se confessam, não comungam, vivem no pecado, no adultério, na prostituição, vivem nas bebedeiras, na pornografia, vivem na injustiça, passando o outro para trás. É exatamente aqui que entra o sentido da crisma que vocês se prepararam para receber hoje. O sacramento da crisma é o sacramento do testemunho.
nós falamos muito mais com o nosso jeito de ser do que com palavras. E o cristão é alguém que optou por um novo jeito de ser. Não para ser melhor do que os outros, do que os pagãos. Não, nós temos o nosso jeito de ser, que é marcado pelo amor de Cristo, o nosso jeito de vestir como católicos, o nosso jeito de falar, de negociar, de relacionar com os outros. É diferente. E uma coisa que difere muito dos cristãos verdadeiros dos pagãos é a questão da morte. Os pagãos detestam falar da morte porque eles têm medo da morte. O cristão, ao contrário, nós cristãos não temos esse apego a esta vida, por isso nós não temos medo de morrer. Repito, católicos profundamente convertidos. Lá em Formosa nós temos uma das festas do Divino mais profundas, mais expressiva da diocese. E na quinta-feira, véspera da festa, o festeiro jovem, o Felipe, estava sepultando seu pai de 51 anos, que teve um infarto fulminante. E lá no velório eu perguntei para ele, para a esposa e para o outro irmão gêmeo dele, como que eles estavam sentindo em relação à festa. Nós estaremos lá. E quando foi ontem de manhã, na alvorada da festa, estava lá ele, a sua mãe, a família, porque são pessoas guiadas pelo Espírito Santo. A morte não é para acabar com a vida dos que estão vivos. A gente chora 7 dias, a igreja dá 7 dias para a gente chorar. Eu geralmente choro só no dia da morte, depois, desde menino, não tenho mais aquela coisa. Eu acho que o Padre Paulo também é um pouco assim. Nem chorou na morte do pai nem da mãe. O senhor não é autista não, né? Não. Você falou para eles que em vida que não ia chorar. Mas tem gente que perde o equilíbrio. Isso eu falo de velórios na minha família. Que eu vi uns desequilíbrios muito estranhos, e eu já não tinha mãe, perguntei à minha avó, por que aquilo? E minha avó, na simplicidade dela, analfabeta, diz, meu filho, tem dívida no cartório, porque maltratou a pessoa que morreu. Aí não pediu perdão em vida, está aqui pedindo perdão no caixão. Adianta pedir perdão para morto? Não adianta. Então hoje vocês que vão receber a crisma, vão receber a plenitude do Espírito Santo, que vocês já receberam no batismo, mas ela vai ser agora ampliada. Para quê? Para vocês serem testemunhas no mundo. Se vocês crisma hoje, mas amanhã está no namoro escandaloso, no namoro pecaminoso, cadê o testemunho? Jogou o sacramento fora. Se amanhã você está na droga, está na mentira, está desonrando seus pais, está praticando corrupção, está praticando a desonestidade, então perdeu o sentido da crisma. Porque o que nós temos que entender é que os tempos nossos, eles são difíceis. Porque há muita mentira, muita violência, muito desrespeito, muito vício, destruição das famílias por causa de pedofilia, por causa de abuso sexual, por causa de briga, de violência. E, sobretudo, a perda dos valores cristãos. Porque quem é batizado é cristão, mas você que é batizado, você tem que lutar contra você mesmo. Porque dentro de nós tem um verme que chama concupiscência, que nós herdamos do pecado original, que fica martelando dentro de nós para fazer as coisas erradas. Viu, meninos? Muito cuidado com isso, a concupiscência. Você quer confessar e o diabo fala, para que confessar?
o padre é igual você, ele também peca. Claro que o padre também peca. Mas o padre tem o ministério dado pela igreja, que é ministério de Deus, para atender as confissões. Você está no trabalho, tem a oportunidade de roubar, de desviar dinheiro. O bicho fala lá na sua concupiscência, pega só R$50. Aí você pega, arrepende, o diabo fala, não, amanhã você pega mais. E aí você vicia no pecado. É igual a maconha. Está lá nos colegas pitando maconha, droga, que é uma porcaria que leva as pessoas para a morte. O diabinho fala dentro, não, você também pode experimentar. Aí vem aquela outra voz do Espírito Santo, mas sua mãe e seu pai falaram para você não experimentar. O bispo pregou lá na igreja. Mas aí o diabinho fala, mas seu pai e sua mãe não importa, nem o bispo. Não escuta isso não. Importante é você sentir bem. E ele vai e pita. Pita maconha e vê uma porção de coisa, vê disco voador lá de Alto Paraíso vindo na cabeça dele, vê luz, vê relâmpago, vê tudo aquilo, fica sabido, com facilidade para falar. Depois passa o efeito da droga, vem a ressaca, ele fica arrependido. O diabo judia dele, arrepende, acusa ele. Mas no outro dia o diabo fala, mas não foi bom? Faz de novo. Aí vira o vício. Isso é o vício da cachaça, o vício da falação da vida dos outros, o vício das drogas, tudo isso é essa porcaria, gente. Então, o Espírito Santo, na crisma, ele amplia o nosso batismo e ilumina a nossa consciência. Porque a nossa consciência ela tem que ser habitada pelo Espírito Santo. Senão ela fica com a consciência relaxada. Você perde o senso do pecado. Tudo é permitido fazer. Aí faz tudo. Ou fica aquela consciência escrupulosa, com medo de Deus, com medo de tudo você está errado, está angustiado. E a consciência correta, que é aquela que você domina. Eu não farei isso. Eu vou escutar o que o Espírito Santo está dizendo para mim. Aí tem que usar o anjo da guarda, que todo mundo tem seu anjo da guarda. Cada um de vocês tem um anjo da guarda aí junto de você no banco. Invisível. O anjo da guarda é para ajudar a gente a escutar o Espírito Santo, para a gente não fazer besteira. Na primeira leitura, Jesus diz aos apóstolos, vós sereis batizados com o Espírito Santo. E depois afirma, recebereis o poder do Espírito Santo. A crisma é exatamente essa força que vem de Deus, que abre o nosso coração, que traz vida à nossa alma e nos dá o sentido da nossa existência. Aí tem aquela menina adolescente, começa a sentir vontade de morrer. Eu vou cortar meus pulsos com a gilete. Começa a cortar pulso, aquela coisa, aí começa a morrer, sai gritando. Tem que levar para o hospital, dar ponto, costurar. Essa coisa. Que tristeza, né, gente? É uma tristeza. Eu gostaria de falar agora dos dons do Espírito Santo que vocês recebem na crisma. Vocês estudaram na catequese. Alguém dá conta de lembrar quantos são os dons do Espírito Santo? 7. Porque 7 é um número perfeito. Em 7 dias, Deus concluiu a obra do mundo e descansou. O 7º dia é o dia santo, é o sábado no Antigo Testamento. E para nós é o 8º dia, de domingo a domingo, que dá no domingo. Para nós cristãos, o domingo é o dia santo. Porque a igreja ensina para nós, meus queridos filhos, que o Espírito Santo, ele concede a nós 7 dons. São os dons principais que vão marcar a nossa alma. Eu quero falar deles para vocês, para que vocês possam compreendê-los, embora já estudou sobre eles. O primeiro dom é a sabedoria. Não é apenas inteligência humana. É a capacidade de olhar
com os olhos de Deus. A sabedoria é isso. Quem é sábio, olha este mundo com o olhar de Deus. Você sente vontade de matar uma pessoa, mas o olhar de Deus diz, perdoa. Você sente vontade de roubar, de desviar o dinheiro das coisas, e o Espírito Santo, a sabedoria, diz, não, contente com o que você tem. E aí a gente aprende, mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. O jovem sábio, o adulto sábio, aprende a distinguir o que faz bem daquilo que destrói a nossa alma. O segundo dom é o entendimento. É o dom que ajuda a gente a compreender melhor a palavra de Deus, a fé da igreja e os mistérios de Cristo. O entendimento, a gente entende. Você lê a Bíblia e entende, você reza o terço e entende. Porque é o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda a pessoa a escolher o quê? O caminho certo. O entendimento é para isso. Eu escutei a palavra na igreja, Jesus falou da salvação, falou do amor, e eu entendi, e é isso que eu vou viver. O terceiro dom é o conselho. Quantas decisões difíceis aparecem na vida? As escolhas que nós temos que fazer. As amizades. Muitos de vocês, a mãe e o pai ficam, cuidado com aquela pessoa. Cuidado, cuidado. E você diz, mas o senhor não quer que eu seja feliz com meus amigos. Aí quando quebra a cabeça, aí volta. Eu lembro de um caso aqui de uma jovem que ficou logo seus 15, 16 anos, passou lá num concurso e começou a ganhar dinheiro e já ficou exibida, comprando muitas roupas chiques, logo comprou uma moto poderosa e a mãe já não segurava mais. E a mãe dava conselho e o pai falava, nada, não adiantava nada. Uma tristeza. Aí ela inventou de correr de moto, empinar moto. Final de semana era só fazendo isso. Um dia lá, desgovernou e entrou na traseira de um caminhão e ficou paraplégica para a vida toda. Não sei se já morreu. Um dia ela falou para mim, eu estou desse jeito porque eu não escutei minha mãe e meu pai. Claro. Pai e mãe só dá conselho bom. Pai e mãe não manda os filhos suicidar. Não fala para o menino morrer, não, para usar droga, não, os pais não falam isso. Mas os jovens, sobretudo os jovens, às vezes faz aquilo que meu pai falava, quebra o pau no vidro, não escuta o que o pai e a mãe diz. E essa menina, que tinha muitos amigos, e eu visitei umas 2 vezes, os ministros levavam a comunhão para ela, e eu perguntei, quem dos seus amigos de moto vem aqui te visitar? Nenhum. Não eram amigos, eram colegas de pecado. E quem limpava as suas fezes, a sua urina? Quem limpava a sua cama, colocava comida na boca dela? A mãe e o pai. Não apareceu nenhum. Gente que está nas drogas não tem amigo de droga, não. Não existe amigo drogado. Existe companheiro do vício. Mesma coisa os beberrões, que encontram os companheiros para beber, fica bêbado, aquela farra toda. Na hora que fica em cima da cama com câncer, não aparece nenhum, a não ser a esposa, os filhos, alguém da família para cuidar. Então o conselho ele é importante por isso. Namoro a mesma coisa. Vocês são jovens. A mãe e o pai falam, não dá certo, mas teima, não dá certo. Profissão, às vezes é difícil escolher a profissão. Uma pessoa muito simples, um jovem pobre, outro dia, mas inteligente, resolveu fazer um concurso, fez 3 concursos, passou nos 3. E ele não sabia qual que escolhia. Ele vai rezar. Se você sentir, o Espírito Santo ajuda a gente a escolher o caminho certo.
Põe isso na cabeça de vocês. Quando você for tomar uma decisão, pergunta, isso vai agradar a Deus? Deus que está agindo? É o Espírito Santo dele, ou o meu espírito, ou o espírito do demônio? O diabo está lá fora. O diabo falou na cabeça de muitos de vocês, certamente, para que fazer crisma? Tem uma festa tão boa hoje, não sei aonde, tem pagode, tem baile. Você vai para a igreja com um bispo velho, enjoado. Mas você veio, mas ele está lá fora. A gente vem para a igreja, o diabo vem perto, fica lá fora. Lá de fora ele fica jogando um anzolzinho dele para tirar a gente da missa. Por isso que às vezes você tem uma pessoa que está na igreja, ele sai da missa, vai embora. Você pergunta, eu senti uma coisa e foi embora. O diabo arrastou ele dentro da missa. O diabo não entra aqui porque tem um santíssimo, tem a cruz, ele não gosta. O demônio é assim. E tem gente que diz que ele não existe. Os problemas de família. Quantos problemas nós temos em família? O Espírito Santo ajuda a gente a discernir. O quarto dom é a fortaleza. Talvez um dos dons mais necessários hoje. Fortaleza para dizer não ao pecado. Não às drogas. Não à corrupção. Não às amizades que nos destroem. Fortaleza para que a gente permaneça firme na fé. Mesmo quando o mundo debocha da igreja. Na diocese agora tem um monte de folia do divino aí que a gente nem sabe quem é. Só na cachaça. Aí o padre me perguntava, o que é isso? É espírito religioso. Folia que segue o espírito religioso, não o Espírito Santo. Fica cantando os cantos do divino, mas é o espírito religioso que está dominando. Porque como o Espírito Santo vai estar numa folia que só tem cachaça, bailes e falação e besteira? Canta os louvores do divino, lá tudo bêbado, e depois sai rolando na rua aí, falando coisas. Tem a folia de Santana assim? Só cachaça. Esse povo vai tudo para o inferno. Porque não quer. O padre ainda foi lá para falar com o pessoal da folia, para poder a igreja ajudar. Não, nós não queremos. Nós não queremos a missa na folia. Vocês acham que esse tipo de gente vai para a salvação? Pessoa que nega a missa? Não sabe nem o que é ser católico. Folia suja, imunda. E vocês recebem esses foliões bêbados, cantando besteira na casa de vocês. Minha mãe, eu acho que a mãe do padre Paulo também, que eram duas mineiras duras, minha mãe nunca recebia essas folias. Se ela soubesse que tinha bebida, não recebia. Meu pai brigava com ela e falava, não. E ela ainda falava, porque você também quer aceitar isso aqui para você beber os golos com eles aí. Não vai entrar na casa. Não entrava. Espírito religioso. O que é o espírito religioso? Isso é uma teoria minha. Nunca li isso não, isso é uma coisa que eu tive a intuição. O espírito religioso é aquele demônio muito especializado e é o diabo mais difícil, porque ele leva as pessoas a fazer as coisas de Deus sem Deus. Uma pessoa pode vir à missa para ficar olhando o celular, debochando do padre e tudo. Vem à missa, todo domingo, mas não tem Deus no coração. Ele vem servir o diabo, vem blasfemar dentro da igreja. É igual os macumbeiros, que muitos de vocês vão na casa deles. Essas coisas de macumba. Aí você chega lá, eu já fui no centro de macumba para ver como é que é. Quando eu era seminarista, eu tinha curiosidade, eu ia. O diretor espiritual não permitia, a gente ia. Eu tinha que estar fazendo exorcismo na gente, para tirar as maracubacas que entravam na gente. Você chega lá, tem a imagem de Nossa Senhora, Sagrado Coração de Jesus. Aí ele reza o Pai Nosso. Não, ele é um benzedor bom, ele reza o Pai Nosso. Ah, é? Quem serve ao espírito religioso reza o Pai Nosso o contrário. Você está rezando Pai Nosso, mas o pensamento dele está lá, capeta nosso, que estais nos céus, que está no inferno. Venha a nós o teu reino, venha a nós o seu inferno. Macumbeiro reza ao contrário.
Aí depois vai na macumba, bebe a xanguana de macumbeiros. Aí começa a ver vulto, começa a sentir caatinga onde nada está fedendo. Vai amassar o feijão, tá aqueles bolos de cabelo. E voz atrás, escuridão atrás. Vai deitar, fica vendo bicho debaixo da cama. Aí vem atrás do padre. Mas não conta que foi no macumbeiro. Eu não adianto. Quando vem em mim, já foi na macumba, né? Pegou na macumba, porque não pega em outro lugar isso. Aqui no altar não pega. Quem é crismado, que comunga, que confessa, que tem piedade, não pega essas coisas. Então tem muito isso. Espírito religioso. Ah, mas lá tem a imagem. Vai olhar aqui a imagem do Sagrado Coração na macumba, que jeito, é uma imagem horrorosa. Vai olhar a imagem de Nossa Senhora, não é não? Parece uma sereia. Não é a imagem de Nossa Senhora. O Pai Nosso que reza lá é o contrário. Permanecer firme quando todo mundo debocha da igreja. O quinto dom é a ciência. É compreender que toda a criação vem de Deus e deve conduzir a Deus. Tudo vem de Deus e deve conduzir a Deus. A ciência sem Deus pode tornar-se perigosa, mas iluminada pelo Espírito Santo, ela ajuda o homem a servir melhor a vida. Nós lembramos muito bem no tempo da peste chinesa, a Covid-19, que nasceu lá na China, essa peste, como que a ciência foi evocada para cobrir bobagens, burrice. Ninguém nem sabia quem era o vírus. Eu conheci um homem na diocese que ele usava 2 máscaras e uma capa de plástico na cabeça. Nem comungava com medo de pegar o vírus da mão do padre ou do ministro. Eu nunca usei essas porqueiras de máscara nem missa, vocês lembram disso? Quando vim celebrar a missa do 7º dia aqui do padre Marcelo, a polícia veio aqui querendo me tirar da igreja. Aí vocês podem imaginar o que eu disse a eles. Celebrei a missa e os caras cercando o povo para não vir. 7º dia. Não peguei a Covid. E eu perguntei para o velho, como é que é, meu irmão? Conseguiu vencer sem pegar? Peguei 4 vezes. Um monte de máscara, aquele capacete na cabeça. É igual aqui, para você passar ali, para entrar em... Um dia, está na minha frente parado um carro. 2 pessoas estavam sem máscara. Não queriam deixar entrar em Cavalcante. Eu fui lá, peguei umas 2 máscaras usadas, soprei nelas, falei, pode usar, não vai ter para eles passar, né? Besteirada, fumegando o carro. Era uma tristeza. Outro tempo sofrido foi o tempo da Covid. Tempo sofrido. Em nome da ciência. Porque em nome da ciência, você estabelecia o lockdown, obrigava as pessoas a ficar de máscara dentro de casa. Gente, chegou à loucura da doença de dirigir sozinho com o carro fechado e de máscara. Isso eu ouvi muito. O 6º dom é a piedade. Não é sentimentalismo religioso, é amor filial a Deus. Você entra na igreja, você faz a inclinação para o altar, a genuflexão, porque Jesus está aqui no centro. Você passa em frente ao cemitério, você faz o sinal da cruz, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Você passa na frente de uma igreja, você faz o sinal da cruz, porque cada igreja tem um anjo que cuida da igreja. Aqui tem um anjo que cuida da igreja de Santana, tem outro lá na Nossa Senhora de Fátima, no cemitério tem o anjo da ressurreição que cuida do cemitério. Os anjos estão em todos os lugares e eles são nossos amigos invisíveis. A pessoa começa a rezar com mais verdade, ama a missa, ama Nossa Senhora, ama a igreja e ama as coisas santas quando tem piedade. Quando não tem,
é aquela danação para ir embora, é zapeando dentro da igreja, é passando mensagem no zap, não é capaz de ficar uma hora quieto para rezar, porque não tem piedade. Vai no terço, nas famílias, fica lá fora conversando, porque não tem piedade, gente. E o último dom é o temor de Deus. Isso aqui não significa medo de Deus, mas profundo respeito pela presença de Deus. Talvez seja um medo de fazer aquilo que não agrada a Deus. É viver sabendo que Deus vê tudo, conhece tudo e nos chama a todo momento à santidade. Meus queridos jovens e adultos, vocês receberão hoje esses dons espirituais, mas eles precisam ser cultivados. É igual uma plantinha que você planta em casa. Se não aguar, se não cultivar, morre. Assim também a fé sem oração enfraquece. Por isso vocês precisam continuar vindo à missa, sobretudo aos domingos, rezando, confessando de tempo em tempo e vivendo a vida cristã, fazendo o bem, tendo compaixão dos idosos, dos doentes, respeitando os mais velhos. E a ascensão do Senhor também nos lembra que nossa vida não termina aqui na terra, gente. Nós não terminamos a nossa vida ali no cemitério. Aliás, a gente conhece uma cidade pelo cemitério. Tem uma cidade, Flores de Goiás, quando eu cheguei na diocese, cidade acabada. Quando eu cheguei na cidade, falei, meu Deus, deixa eu ir no cemitério para ver. Porque meu bispo velho ensinava para nós, se o cemitério é bem cuidado, a cidade também é. Então eu fui lá no cemitério, aí estava aquele tanto de vaca, umas mugindo ali debaixo das árvores, outras deitadas ruminando, e outras deixando o estrume em cima dos túmulos, uma coisa horrorosa. Foi difícil aquela paróquia. Hoje está diferente. Graças a Deus entrou um prefeito que cuidou da cidade, vieram os padres também para cuidar das almas, e o cemitério foi recuperado. Eu não sei aqui como que é o cemitério, já fui lá há muito tempo, mas eu espero que esteja bem limpo, bem zelado e bem cuidado, porque é uma cidade que não cuida do cemitério, porque não tem noção de eternidade, não confia na ressurreição. Como é que é? Os da zona rural é tudo aberto, né? A tristeza. O céu, meus irmãos, existe, e é para lá que nós vamos. Jesus subiu ao céu para abrir o caminho para mim e para você, para que ninguém fique para trás. O inferno é um lugar que deveria ter uma placa. Vai quem quer. Vai para o inferno quem quer. Deus não manda ninguém para o inferno. Vai quem quer. Quem não quer o Espírito Santo, quem não quer viver a honestidade, então vai para o inferno. E Jesus abriu o caminho para nós. Hoje o mundo vive-se como se tudo terminasse nessa vida. Então eu tenho que aproveitar a vida, e quando o cachorro morre, fica desesperado, né? Vem atrás da gente para rezar a missa para cachorro, para dar bênção no cachorro morto. Isso tudo já aconteceu comigo, lá em Formosa, e também em outros lugares. Porque é o apego aqui. É impressionante. O apego às coisas passageiras da vida. O cristão sabe que a vida não termina nesta vida, sabe que fomos criados para algo muito maior e melhor. São Paulo, na segunda leitura, pede que Deus abra o coração à sua luz. Abramos o coração à luz. Isso é muito bonito. Há pessoas que possuem muita informação, mas pouca luz de Deus no coração. Outro dia um rapaz falava comigo, está difícil achar uma namorada para a gente casar. Eu falei, mas como? Tem tantas meninas bonitas na igreja. Mas às vezes já estão comprometidas, às vezes você acha uma, você pensa que ela tem a beleza de Deus e tal, você vai ver o coração é vazio. Não tem nada no coração. Já está querendo levar a gente para pecar. E às vezes também você acha as meninas da igreja e fala, bispo, a gente não consegue achar um homem que presta para namorar e para casar. Está difícil. Essas espécies, né?
Quero agradecer profundamente aos catequistas desta paróquia, a catequese e o trabalho silencioso e precioso. O Padre Paulo também tem uma turma de catequese de Crisma. Muitas vezes esse trabalho feito com sacrifício, simplicidade e perseverança. Deus conhece o esforço de cada um de vocês catequistas, que realizou tudo por vocês, que precisa hoje, ao final da missa, agradecer seu catequista com um bonito abraço. É preciso fazer isso. Quero agradecer também às famílias de Cavalcante, os pais. E vocês que geraram os filhos não podem entregá-los somente para o mundo. Há uma preocupação enorme, meu filho, se passar lá no Enem para ter um curso bom para ganhar dinheiro. Primeira preocupação dos pais é com a vida religiosa dos filhos. Porque aqui nesse mundo passa. Você tem que garantir que seus filhos são formados para receber o céu, não para receber títulos nesse mundo. Doutorado, essas coisas, tudo passa. Isso é tudo poeira que passa. Vocês precisam ensinar aos filhos a honestidade. Mas como que um pai vai ensinar a honestidade, ou uma mãe, ao filho se pratica adultério? Daí Formosa mesmo, um pai veio falar para mim, triste, traí minha mulher tem uns 20 anos, mas agora fui corrigir minha filha, ela jogou tudo na minha cara. Perdeu a autoridade. Um pai adúltero, uma mãe adúltera, perde a autoridade diante dos filhos. Pai e mãe não só precisa parecer honestos, mas precisa ser honestos. Gente, a gente pode ser honesto na pobreza, na simplicidade, honestidade, respeito, fé, dignidade, responsabilidade e amor a Deus. Uma família que reza permanece mais unida. Família que vem todo mundo para a missa no domingo. Eu quero dizer para vocês, terminando já, queridos crismandos, algo muito importante. Ame a igreja, porque a igreja não é o padre, nem o bispo, nem o papa. A igreja é o mistério de Cristo. Nós somos servidores da igreja. Ame a igreja católica. Estude o catecismo. Escute palestras boas na internet, com esses sacerdotes bons que nós temos na internet. Amem os sacerdotes, os padres. O bispo também é padre. Ame a paróquia de vocês. Zele da paróquia. Se interesse desde da limpeza da igreja, da conservação das coisas. Zele da igreja. A igreja não é uma instituição qualquer. Ela é o corpo místico do ressuscitado. Mesmo com limitações humanas, é na igreja que recebemos os 7 sacramentos. A palavra de Deus e a presença viva de Jesus na Eucaristia. Nesta novena do Divino Espírito Santo, peçamos um novo Pentecostes para a nossa Diocese de Formosa. Que este ano do querigma e da evangelização despertem muitos jovens, muitas famílias também para a evangelização, para a santidade e para o servir na igreja em tudo aquilo que nos solicitar. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, proteja vocês que recebem a Crisma e que Senhora Santana, padroeira da nossa paróquia, interceda pelas famílias de Cavalcante, libertando-as de tudo que não presta e abrindo os caminhos da luz para todos. E que o Divino Espírito Santo desça poderosamente sobre esta comunidade, renovando os corações e fortalecendo a fé do povo simples e santo desta terra tão amada, tão querida, mas tão marcada também por sofrimentos do passado, do presente. E certamente, se nós não rezarmos e não formos melhores, os sofrimentos do futuro continuarão. Assim seja. Amém.